PMDB queria levar o ex-presidente Temer ao fim de seu mandato e frear as investigações. O PSDB sonhava em voltar ao poder em 2018 e, de quebra, salvar o mandato de Aécio Neves. O PT pretendia salvar Lula da cadeia e, por meio dele, reerguer o partido. Todas as três grandes forças políticas do Brasil tinham o mesmo objetivo: impedir que as investigações se tornassem uma barreira aos esquemas estabelecidos entre os partidos políticos desde a chegada do PT ao poder em 2002. Após 3 anos de atividades, a operação fechava o cerco contra políticos do PMDB. O partido controlava a diretoria internacional da Petrobras, no esquema de fatiamento e distribuição das principais áreas da empresa para os partidos da base no governo Lula. Foi a partir dos operadores de propina do PMDB que a Lava Jato chegou à fase blackout. Nós vamos agora a Curitiba com o Douglas Santucci, que tem mais informações. Quais são elas, Douglas? Bom dia. Bom dia, Megali. Os 2 alvos desta 38ª fase da Lava Jato são Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz. Jorge Luz é o mais antigo dos operadores de propina dentro da Petrobras, de acordo com as investigações. Ele teria ali influência desde 85. A cúpula do PMDB treme neste momento, porque a proximidade de Jorge Luz com o alto escalão do PMDB é muito grande. Além deste partido, ele também seria o operador de PT e PP. De acordo com as informações, ele tinha inclusive vaga ali no estacionamento da Petrobras, de tanta intimidade que ele tinha ali com os funcionários. Teria sido ele que garantiu Paulo Roberto Costa no cargo, de tanta influência que tinha Jorge Luz. Daqui a pouquinho, 10 da manhã, tem a coletiva de imprensa tradicional para mais detalhes. Douglas, rapidinho. Quando você fala cúpula do PMDB, a gente está falando de quem? Jucá, Temer, Sarney, são os tubarões do PMDB? Exatamente, temos aí, ele tinha proximidade muito grande com Romero Jucá, Renan Calheiros, com o próprio Sarney, e inclusive existem relatos de delatores de que ele teria feito operações com propinas para os altos integrantes do PMDB. A assessoria do PMDB chegou a dizer: o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, afirma que os envolvidos nesta operação não têm relação com o partido e nunca foram autorizados a falar em nome do PMDB. A decisão foi tomada depois da divulgação de uma gravação em que Jucá fala sobre um suposto pacto para barrar a Lava Jato. O conteúdo da conversa entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, também do PMDB, foi publicado em reportagem do jornal Folha de São Paulo. Os dois falam sobre um acordo nacional para proteger políticos do PMDB e de outros partidos das investigações da Lava Jato. Acompanhe. A conversa divulgada pela Folha de São Paulo teria ocorrido em março, antes da aprovação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, afirmou que o afastamento da presidenta Dilma era necessário. Jucá concorda. Tem que ter impeachment, não tem saída. Sérgio Machado revela temor com o andamento das investigações e das delações premiadas no âmbito da Lava Jato. Estou muito preocupado, porque eu acho que o Janot está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. Jucá é categórico. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Ao se referir ao suposto pacto para barrar a Lava Jato, Machado diz que a saída é o então vice-presidente da República, Michel Temer, assumir o cargo após o afastamento de Dilma. É um acordo botar o Michel num grande acordo nacional. Romero Jucá acrescenta: com o Supremo, contudo, delimitava onde está pronto. Ainda segundo a reportagem da Folha de São Paulo, na conversa Sérgio Machado sugere que a Lava Jato quer pegar todos os políticos, incluindo os do PSDB. Jucá concorda. Todo mundo na bandeja para ser comido. Sérgio Machado disse que o primeiro a ser comido será o senador tucano Aécio Neves e afirmou que Aécio perdeu força política para disputar novas eleições. Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu, que participei da campanha do PSDB. Jucá responde: a gente viveu tudo. Ainda segundo a Folha de São Paulo, o senador licenciado e ministro do Planejamento Romero Jucá afirmou ter conversado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Machado sugeriu: um caminho é buscar alguém que tem ligação com o Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Jucá disse, no entanto, que o ministro Teori é um cara fechado. Romero Jucá, presidente do MDB e líder do governo no Senado, se tornou réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht.
A decisão é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, o senador pediu a Odebrecht R$150 mil em doação para o filho, candidato a vice-governador de Roraima, Rodrigo Jucá, na eleição de 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, disse que o pagamento foi feito por meio de doação ao diretório do MDB no estado. Em troca, Romero Jucá teria atuado para favorecer a empresa na tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional, não só para Odebrecht. A ação penal contra Romero Jucá é a primeira com base na delação dos executivos da empreiteira. No STF, o presidente do MDB é alvo de pelo menos outros 12 inquéritos. Há exatos 4 anos, o país perdia precocemente o ministro Teori Savvatsky, aos 68 anos de idade, sendo os 4 últimos de sua vida dedicados ao Supremo Tribunal Federal. Era uma quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, quando o país foi surpreendido pela notícia de que o avião que transportava o ministro Teori Savvatsky de São Paulo para Paraty, no Rio de Janeiro, caiu no litoral sul-fluminense com outras 4 pessoas a bordo. Após 2 anos de investigação, em 2019, o Ministério Público Federal concluiu que não havia indícios de crime para a queda da aeronave, e o inquérito sobre o acidente